Francisco. Muito boa tarde a todos. Gostava de começar por agradecer o convite aos coordenadores do Congresso, o professor Bacelar Gouveia, a Cecília Santos e o professor Caldeira, que ali vejo. Cumprimentar também o professor Marcos Guedes, agradecer a introdução, cumprimentar também os restantes membros do painel. Eu vou continuar neste tema sexy da proteção de dados. Como podem ver neste Prezi, eu tenho ali uma data, 2 de setembro de 2014. E porquê? Esta é provavelmente a última vez que eu vou falar sobre isto, mas a primeira vez que eu falei sobre isto foi num concerto, neste dia. E vou voltar ao mesmo tema. E vou voltar basicamente ao mesmo Prezi. E porquê? Porque, ao contrário da Alice, eu não acho que haja uma cultura de proteção de dados em Portugal, porque se houvesse, eu não estaria a falar sobre isto aqui. E vão perceber porquê. Eu não vou falar sobre o regulamento. Eu vou falar sobre metadados e sobre uma decisão do Tribunal de Justiça. Alguns lembrar-se-ão do que eu disse aqui há cerca de 4 anos. É uma decisão muito importante de abril de 2014. O Tribunal de Justiça fez algo que faz muito raramente, que é invalidar uma diretiva. Porque isto, como vamos ver, vai ter efeitos em cascata nos Estados-membros, porque as diretivas têm que ser transpostas e esta diretiva foi transposta pelo Estado português. E porquê é que esta diretiva foi invalidada? O Tribunal de Justiça considerou que ela violava direitos fundamentais, previstos na Carta, no artigo 7º e 8º, o direito à privacidade e o direito à proteção de dados pessoais. Porquê? Porque a diretiva previa um sistema de vigilância em massa dos cidadãos, obrigando as operadoras de comunicações, designadamente, a reterem em massa, durante um período de 6 meses a 2 anos, um conjunto de dados de tráfego e dados de localização. Para dar uma ideia, hoje fizeram com certeza chamadas, tiveram acesso à internet e que dados é que foram retidos? Os dados relativos ao número para onde ligaram, o tempo que ligaram, onde estavam quando ligaram, que tipo de equipamento é que utilizaram quando fizeram essa comunicação. Isto é importante neste Congresso porquê? Porque esta legislação, esta diretiva, foi adotada na sequência dos atentados do metro de Londres e de Madrid em 2004 e 2005. O terrorismo chegou à Europa e foi necessário responder a esta ameaça securitária. O Conselho, em março de 2004, o Conselho Europeu encarregou um Conselho justamente a adotar a legislação que permitisse a conservação de dados de tráfego das comunicações pelos prestadores de serviços. E isso deu origem a esta diretiva de 2006, a Diretiva Conservação de Dados ou Proteção de Dados, 2006-24. A diretiva foi adotada, salvo erro, num prazo de 6 meses. Enfim, comparando o processo legislativo europeu a uma corrida de 100 metros, isto equivale a correr a isto em 10 segundos. Foi muito rápido, mesmo muitíssimo rápido, perto do recorde do mundo. E porquê? Porque respondia a uma necessidade social das populações de terem mais segurança. Já fiz aqui referência. Obviamente, este tipo de legislação baseia-se nesta ideia que a conservação destes metadados é importante, é um meio adequado de combater a criminalidade muito grave, e em particular o terrorismo, e aquilo que estamos a reter, já fiz aqui referência a isto, permite identificar a fonte e o destino de uma comunicação, determinar a data, a hora, a duração e o tipo de comunicação, identificar o tipo de equipamento que utilizamos. A diretiva obrigava os Estados-membros a adotar legislação que permitisse uma conservação entre 6 meses a 2 anos destes dados de tráfego. Os dados retidos incluem o nome, o endereço do assinante, número de telefone de origem, número de destinatário, endereço de IP, etc. São este o tipo de dados que estão aqui em causa. Muita gente considerou que estava aqui o Big Brother em cima de nós. E o Tribunal de Justiça, no acordo no Digital Rights, vem confirmar isto. Vem dizer que estes dados, estou aqui a citar, podem ver aqui em baixo, parágrafo 27, permitem tirar conclusões muito precisas sobre a vida privada das pessoas cujos dados foram conservados, como os hábitos da sua vida cotidiana, os lugares onde se encontram, de forma permanente ou temporária, as suas deslocações diárias ou outras, as atividades exercidas, as suas relações sociais e os meios sociais frequentados. Portanto, tratava-se de legislação que era particularmente sensível. A Autoridade Europeia para a Proteção de Dados considerou, inclusivamente, que tratava-se de um instrumento mais invasivo para a privacidade dos europeus alguma vez adotado, no que diz respeito à escala e ao número de pessoas afetadas. Porquê é que nós não temos uma cultura de proteção de dados? Porque vários Estados-membros recusaram-se a transpor a diretiva. Portugal transpôs imediatamente.
O que só por si nos diz algo sobre isto, não é? Estamos a falar da Áustria, da Holanda, da Suécia, a Alemanha e a Grécia, estes Estados-membros, apesar dos seus governos terem aprovado esta legislação no Conselho, porque o processo legislativo europeu passa pelo Conselho, os respectivos parlamentos recusaram-se justamente a transpor, porque consideravam que este tipo de legislação podia violar direitos fundamentais. É preciso também dizer que a lei de transposição portuguesa responde a parte dos problemas que foram detectados pelo Tribunal de Justiça no caso Digital Rights. E isso resulta designadamente destes números que vêm aqui. Entre 2010 e 2011 houve 543 acessos a dados em Portugal, enquanto no Reino Unido 2 milhões. Como é que se explica esta disparidade? Porque o acesso a dados em Portugal passa por uma intermediação judicial, enquanto no Reino Unido qualquer órgão policial pode pedir acesso às operadoras de comunicação a estes dados. E, portanto, obviamente, o alarme social no Reino Unido é muito superior àquele que existe em Portugal. O que não significa que a nossa lei cumpra o direito da União Europeia, porque não cumpre, como explicarei já em seguida. O que é que estava aqui em causa? 2 direitos fundamentais, a proteção de dados pessoais, artigo 8º, e o direito ao respeito pela vida privada, artigo 7º da Carta dos Direitos Fundamentais. A ingerência da diretiva sobre estes direitos era enorme, basicamente isto vai abranger quase toda a gente. Eu tenho 2 filhas, uma com 2 anos e outra com 8 meses, não têm telemóveis, não conseguem acessar à internet, não estão abrangidas, mas praticamente toda a gente está abrangida pelo âmbito de aplicação desta diretiva. O que significa que a amplitude dos poderes da União neste âmbito é reduzida, porque implica uma intervenção sobre direitos fundamentais de grande alcance. Não está aqui em causa, os direitos fundamentais podem ser restringidos, limitados, nós sabemos isso, ao abrigo do artigo 52. Não estava aqui em causa, obviamente, o conteúdo essencial do direito à privacidade, porque aquilo que é retido não é o conteúdo das comunicações. Okay? As chamadas que fizerem hoje podem estar a ser retidas por outras razões, mas não com base nesta legislação. O que está aqui em causa, objetivamente, são interesses gerais. Este tipo de legislação, vimos isso há bocado, é importante para combater a criminalidade organizada e o terrorismo. Isso não está aqui em causa. O problema diz respeito ao cumprimento do princípio da proporcionalidade. E foi isso que o Tribunal de Justiça foi verificar. Em primeiro lugar, se tratavam de um ato legislativo adequado para atingir este fim. O fim é um fim legítimo, mais uma vez, o combate à criminalidade grave e ao terrorismo, e, por outro lado, se a vertente da necessidade do princípio da proporcionalidade estava ou não cumprida. Em relação à adequação, o Tribunal de Justiça disse que sim, e há muita gente que contesta isto. Eu não contesto. Eu acho que estes instrumentos podem ser adequados para os órgãos de investigação criminal, porque, enfim, a partir do momento que temos suspeitas sobre alguém, até podemos reter o conteúdo das suas comunicações. Mas isto diz respeito a alturas em que nós ainda não sabemos que aquela pessoa é suspeita. Portanto, não tem nenhuma suspeita sobre aquelas pessoas. E, designadamente, para a investigação de crimes de terrorismo ou de corrupção, isto pode ser particularmente importante. Ter acesso a dados muito anteriores a existirem suspeitas sobre aquela pessoa. O problema aqui diz respeito à vertente da necessidade do princípio da proporcionalidade. E aqui o Tribunal de Justiça disse uma coisa que eu também concordo, que é a circunstância disto ser importante para apanhar criminosos não é suficiente para nós aceitarmos. Basicamente foi isto que disse o Tribunal de Justiça. Porquê? Porque estamos aqui a falar de um tratamento automático num campo onde pode haver um risco significativo de acesso ilícito a estas regras. O que significa que o legislador tinha que ser particularmente exigente na adoção de regras claras e precisas que permitissem limitar o âmbito destes direitos fundamentais. Muito rapidamente, o que é que o Tribunal de Justiça concluiu? Que a diretiva não podia autorizar uma vigilância em massa da população, que é aquilo que está a ser feito em Portugal neste momento. Como? Com a conservação automática dos dados das vossas comunicações. Não é? E isto só podia ser feito se existisse alguma ligação entre essa pessoa e a prática de crimes graves. Não pode ser feito em relação a todos os presentes, que são cidadãos sobre os quais não recai nenhum tipo de suspeitas de estarem ligados a crimes graves, imagino eu, ou a crimes de terrorismo. Okay? Por outro lado, esta diretiva não estabelecia critérios suficientemente precisos e objetivos de acesso a dados, não explicava em que é que consistia um crime grave, a nossa lei explicava, não estabelecia a exigência do controle prévio por um órgão jurisdicional, a nossa lei exige esse controle prévio, não estabelecia um período único de duração da conservação dos dados, do tipo de dados, a nossa lei não prevê isto,
Por outro lado, havia aqui problemas de segurança nos dados que eram conservados, e vou só para o último ponto. A diretiva não exigia que os dados fossem conservados no território da União, e a nossa lei também não exige. E estou a falar bastante da nossa lei porque ela continua em vigor. 4 anos depois, a Lei 32 de 2008 não foi revogada. Isto é o ponto. A fonte do direito nacional, neste caso concreto é uma lei da Assembleia da República, é uma fonte nacional. Portanto, a circunstância do Tribunal de Justiça se ter pronunciado pela invalidade da diretiva, formalmente, não significa que a lei nacional seja revogada. Portanto, ela continua em vigor. O problema é que não pode ser aplicado. Porquê? Por causa do princípio do primado. Trata-se de uma lei de transposição de uma diretiva. E, portanto, entra no âmbito de aplicação da Carta. Ou seja, a lei portuguesa viola a Carta, porque se trata de lei nacional que aplica direito da União. Aliás, se vermos a lei, é lei, neste caso concreto, 32 de 2008, que transpõe a diretiva. Okay? E a nossa lei viola a Carta. Porquê? Porque permite uma retenção em massa de dados, não garante que os dados sejam transferidos para outros países, entre outras coisas, que não estão conformes com a decisão do Tribunal de Justiça. Eu estive cá há 4 anos, algumas pessoas disseram, bom, a diretiva desapareceu da ordem jurídica, foi invalidada, mas o Estado-membro pode, ainda assim, basear esta lei numa outra diretiva, que é a Diretiva 2002/58, relativa à privacidade e às comunicações eletrónicas. A diretiva é de 2002, um ano depois dos ataques de 11 de setembro também, e isso é muito importante, porque este artigo 15 vem justamente permitir aos Estados-membros adotar medidas legislativas prevendo que os dados sejam conservados durante um período limitado. Então, quem dissesse, bom, já não há base legal na diretiva de 2006, mas pode ser esta lei baseada nesta diretiva de 2002. Só que não pode. Porquê? Porque o Tribunal de Justiça, entretanto, isto é uma novidade em relação à minha intervenção de 2014, a 21 de dezembro de 2016, no caso de Tele 2 Watson, vem justamente dizer que não se pode invocar a diretiva de 2002 para justificar uma conservação generalizada e diferenciada de todos os dados de tráfego e de todos os dados de localização, que é justamente isto que esta lei faz. O que é que diz o Tribunal de Justiça? Sim, podemos ter legislação nacional que permita isto, mas tem que permitir um critério geográfico limitado de conservação de dados. Eu não gosto muito desta solução do Tribunal de Justiça, mas, enfim, foi aquela que os juízes de Luxemburgo chegaram. E vejam só o que é que tem sido feito em Portugal. Isto é uma nota prática do Ministério Público de 30 de dezembro de 2015, em que vem dizer o seguinte. Em primeiro lugar, bom, vários tribunais constitucionais pronunciaram continuemos esta lei a ser aplicada. Vários tribunais constitucionais declararam a inconstitucionalidade de leis de transposição, já fiz referência há bocado, citando a nota prática, e em Portugal, o Tribunal Constitucional Português, e esta parte é preciso ser dita, num acórdão de 13 de julho de 2017, veio no fundo fazer uma prova de vida desta lei, dizendo, bom, é preciso distinguir entre dados de tráfego e dados de base, e neste caso concreto estávamos a falar de um dado de base, o IP, dizendo, o caso Digital Rights não
só. Não, a lei pode para além da e, portanto, permite a conservação de dados. Mas não é, na minha opinião, isso que resulta do caso Digital Rights. O Tribunal Constitucional Português até pode ter razão, mas não pode interpretar o Acordo Digital Rights, substituir-se ao Tribunal de Justiça na apreciação disto, até porque este dado de base, esta classificação que o Tribunal Constitucional Português faz, diz respeito a um IP dinâmico. Na minha opinião, é um dado de localização. Okay? E, portanto, entra claramente no âmbito de aplicação do caso Digital Rights. E depois isto tem um outro efeito. Eu sei que o Tribunal Constitucional Português estava a falar aqui de dados de base e não de dados de tráfego, que são aqueles que contendem mais com a privacidade dos cidadãos. Mas o Ministério Público provavelmente olhou para esta decisão e disse: estão a ver, é para aplicar a lei. E claro que isto vai criar aqui uma série de problemas, porque, na minha opinião, todas as pessoas que foram condenadas com base em dados retidos por esta lei, essas decisões podem ser contestadas. Podem vir a ser contestadas. Claro que temos de discutir se a decisão do juiz se baseou especificamente naquele dado, mas isto vai criar aqui um efeito em cascata sobre o nosso sistema jurídico, que o princípio do caso julgado, a meu ver, não pode salvar. E, portanto, enfim, isto é o essencial. Falta dizer outra coisa. Vivemos verdadeiramente uma situação esquizofrénica. Porque se de um lado temos o Tribunal Constitucional Português a dizer que a lei é para aplicar, pelo menos em relação aos dados de base, o regulador, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, em 2017, a 18 de julho, veio dizer que não é para aplicar. E bem, veio dizer: somos um órgão administrativo que aplica o direito da União Europeia e, portanto, pedimos ao Parlamento, por favor, revoguem isto. Enquanto não revogarem, nós não aplicamos, porque temos que respeitar o primado do direito da União Europeia. Portanto, isto é uma situação verdadeiramente inacreditável, não há outra forma de qualificar isto, e com, mais uma vez, consequências graves para o Estado de Direito em Portugal. Muito obrigado. Muito bem, uma posição firme, forte e combativa, que começou por uma mudança do ponto de aplicação, deixando, pelo menos pondo em paralelo, questões mais pequenas que as do Regulamento Geral de Proteção de Dados, de que vamos ouvir a mestre Graça Canto Muniz eventualmente falar. O ponto de aplicação passou pela atribuição de uma importância muito grande ao crime organizado e ao terrorismo e à posição da União pela via do Tribunal da União Europeia pela via do Tribunal de Justiça, e depois passou, e foi a pièce de résistance da aplicação da exposição do professor Pereira Coutinho, a atitude diferente dos Estados-membros uns dos outros, uns declarando a inconstitucionalidade de uma diretiva europeia, outros, por razões de política doméstica, viram os parlamentos não aprovar aquilo que tinha sido aprovado em sede da União Europeia, uns por razões económicas, outros por razões políticas, e depois passou, com alguma graça e combatividade, repito, ao caso português, o Welcome to Albania, um caso totalmente esquizofrénico, em que eu ainda me lembro, tive o gosto e a honra de ser arguente do doutoramento do professor Pereira Coutinho, um dos arguentes, e o doutoramento do professor Pereira Coutinho foi exatamente sobre isto, a não transposição de diretivas comunitárias para o ordenamento jurídico português e os motivos, e, portanto, foi no fundo uma análise sociológica das motivações dos tribunais portugueses ao não transporem. Se seria ignorância, se seria má-fé, se seria toda uma gama, todo um gradiente de possibilidades. Vamos voltar agora com a mestre Graça Canto Muniz ao Regulamento Geral de Proteção de Dados. Muito obrigada, Sr. Professor. Em primeiro lugar, muito boa tarde a todos e gostaria de agradecer o convite que me foi feito para estar aqui hoje à Comissão Organizadora do CONCED. Já estive aqui uma vez, é um gosto estar novamente aqui e, curiosamente, a última vez que aqui estive foi também a falar sobre o caso Digital Rights. Mas o tema que trago hoje para discutir
é um tema muito específico do Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais. Não vou fazer uma apresentação sobre o contexto histórico, porque já foi brevemente falada, mas o tema que trago para discutir faz sentido neste painel porque tem implicações no que se costuma designar de regulação do ciberespaço, e adiante já vamos perceber porquê. A extraterritorialidade deste regulamento é importante em si, é importante enquanto tema porque, enfim, não propriamente para Portugal, mas porque desde que o regulamento começou a ser discutido em 2012 e desde que foi adotado em 2016, multiplicaram-se as notícias na comunicação social desde países como, desde pontos geográficos como a Ásia, passando pelos Estados Unidos da América. Peço desculpa. Não aparece. A tua apresentação da internet. Pois, talvez. Às vezes ele não abre, não é? Peço imensa desculpa, mas... Não, é muita informação para processar. Exatamente. Estão bloqueados. Há dados a mais. Os papéis estão sempre... Vais ter que sair do meu... Diz? Vais ter que sair do meu... Deve estar... Depois que era o seu que Se calhar está a bloquear, não está a é? bloquear, apesar de ocupar a banda no PowerPoint. Se calhar Não vai ser. Agora não pode ser. Isto é um dado pessoal. Todos têm que fechar os olhos. Password, então. Estou já aqui a dar um dado pessoal. Pois é, password não pode. Isso é um dado pessoal. Fecham todos os olhos, exatamente. Isto não pode. Eles vão cancelar porque eles dizem que eles estão a... exigir demais, ou seja, isto era do teatro. Eu sempre argumento em conferências. Amanhã vou fazer uma no IUM sobre a Península da Coreia. dizer isso. Eu já ia dizer isto, que azar ter acontecido. Não interessa, Exato, quando eu aqui temos. mas realmente é estranho. Isto criaram-se enormes expectativas. O Trump vai ter custos com isto. Tanto o Trump como o ONU fizeram isto por razões domésticas. Tal como o Trump fez com os reconhecimentos de acho que são a independência de Israel, mas não é assim, não é agora, não é neste contexto. Bom, agora sim, julgo que podemos então continuar. Peço imensa desculpa, mas enfim, problemas técnicos transcendem-me, apesar de me interessarem na perspectiva de quem estuda a proteção de dados. Bom, mas dizia eu que o tema da extraterritorialidade é particularmente importante numa perspectiva, naturalmente, fora do território da União Europeia. Porquê? Desde 2016 que a comunicação social de vários diferentes continentes começou, de uma forma bastante ansiosa, até a discutir o impacto que a aplicação do regulamento iria ter tanto na Ásia, temos aqui um exemplo de notícia, como nos Estados Unidos da América, como também até em países africanos, como é o caso da Nigéria, por exemplo. Portanto, uma das explicações para todo este alarido da comunicação social poderá eventualmente encontrar-se na chamada extraterritorialidade. E, portanto, o que trazia aqui para discutir hoje é justamente o que é a extraterritorialidade em geral e como é que ela se manifesta no Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais. Abreviando a primeira parte do problema, discutir o que é a extraterritorialidade poderia tomar-nos aqui algum tempo, mas simplificando um pouco a exposição, aproveitando a definição da Comissão de Direito Internacional das Nações Unidas, basicamente entende-se que a extraterritorialidade é uma tentativa de regular, através de atos legislativos, a conduta de pessoas, bens ou atos além do território nacional. Portanto, pegando no Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais, em que medida é que este conceito se manifesta neste diploma? O primeiro elemento em que podemos procurar a aplicação deste conceito é o artigo 3º, nomeadamente o número 2, onde se discute o âmbito de aplicação territorial.
O artigo 3º também tem um número 1, também poderia falar sobre as manifestações da extraterritorialidade nesse número 1, mas decidi trazer especificamente o número 2 porque tem sido considerado por muitos autores que estudam esta matéria como sendo uma das grandes conquistas do regulamento e até por alguns como sendo verdadeiramente revolucionário naquilo que prevê. E o que é que o artigo 3º, número 2 prevê? O que é que diz? Diz basicamente que o regulamento se aplica ao tratamento de dados pessoais de titulares residentes no território da União Europeia, e sublinho, titulares residentes no território da União Europeia, efetuado por um responsável pelo tratamento ou subcontratante, já aqui aflorámos um pouco estas figuras, que não está estabelecido na União Europeia, mas que, nas suas atividades de tratamento de dados pessoais, por um lado, oferece bens ou serviços a titulares de dados que se encontram na União Europeia, ou então que controla o seu comportamento, desde que esse comportamento tenha lugar na União Europeia. Antes de passar propriamente para a aplicação prática desta norma, que é uma norma complexa, cheia de conceitos difíceis de interpretar e de compreender para quem não lida diariamente com a proteção de dados pessoais, chamar a atenção para aquilo que eu chamo de o problema do critério da residência. Este critério só se compreende não quando pegamos no regulamento na versão portuguesa, mas quando confrontamos a versão portuguesa do regulamento com a versão inglesa. Porque na versão portuguesa o que o artigo 3º, número 2 diz, como eu frisei, é que, os sujeitos que se pretende proteger são os titulares de dados que residem no território da União Europeia. O que é que acontece? Acontece que quando consultamos a versão inglesa do regulamento, e peço desculpa pela inconstância do meu traço, mas é um problema de nascença e, portanto, apresento as minhas desculpas. Mas, enfim, quando lemos a versão inglesa da mesma norma, reparamos que o regulamento fala em titulares de dados que se encontram no território da União Europeia. O que é que isto significa na prática? Significa que há uma restrição divergente do âmbito de aplicação subjetivo do regulamento na versão portuguesa e na versão inglesa. Ou seja, a versão portuguesa confere proteção apenas aos titulares de dados que residem num Estado-membro da União Europeia, ao passo que a versão inglesa confere uma proteção mais alargada a qualquer titular de dados, independentemente da sua residência ou não num Estado-membro. O que eu estou a dizer aqui poderia ser apenas uma consideração teórica que me apetecia trazer aqui para discutir convosco, mas não é. É uma consideração que faz todo sentido trazer aqui hoje, sobretudo porque temos um membro do grupo de trabalho da proposta de lei sobre o regulamento para implementar alguns aspectos na ordem jurídica portuguesa, e o que aconteceu foi que nessa proposta de lei, dia 23 de março de 2018, o legislador português limitou-se a pegar na versão portuguesa do regulamento e transpôs aquilo que dizia o artigo 3º, número 2, sem confrontar com a versão inglesa da mesma norma. E, portanto, a proposta de lei 120/13 o que previa era a tal proteção criteriosa e restritiva de titulares de dados residentes no território da União Europeia, no território nacional. Acontece que no dia 2 de maio deste ano, portanto, como podem ver, são tudo temas bastante sexys que estão a ser discutidos aqui, bastante recentes. A Comissão Nacional de Proteção de Dados foi-lhe pedido um parecer sobre esta proposta de lei e no dia 2 deste mês apresentou. E, mais uma vez, peço desculpa pelo meu traço, mas enfim, é um defeito de fabrico, e nessa proposta dizia, uma das críticas que apresentava, entre outras, era justamente ao tal artigo 2º, número 2, a linha B, que restringe a sua aplicação apenas aos titulares de dados residentes no território nacional. E a argumentação que apresenta é uma argumentação com a qual eu concordo e que, por acaso, já tinha tido a ocasião de discutir com o professor Francisco Pereira Coutinho, vem basicamente dizer que, fazendo uma leitura sistemática do regulamento, em qualquer uma das versões, lendo o considerando 14 e também o considerando 2º, o que se fala é que este direito fundamental que está aqui em causa é reconhecido a todas as pessoas singulares, independentemente do local da sua residência ou da sua nacionalidade. Invoca esta interpretação sistemática do regulamento, invoca também o artigo 35, o artigo 13º e o artigo 15 da Constituição Portuguesa e o artigo 8º da Carta dos Direitos Fundamentais, onde, de facto, o que se fala é de uma proteção que é conferida a todas as pessoas, independentemente da sua nacionalidade ou da residência. Entretanto, o que parece ter passado ao lado de todos estes intervenientes nesta discussão
é um esclarecimento que foi adotado pelo Conselho da União Europeia no dia 19 de abril de 2018, que vem corrigir as várias versões do regulamento nas diferentes línguas oficiais da União Europeia e, de facto, uma das correções que faz é justamente ao artigo 3º, número 2, e vem, portanto, alinhar a versão portuguesa com aquilo que era dito na versão inglesa no artigo 3º, número 2. Feito este reparo à redação literal do artigo, passaria então a explicar a aplicação prática desta norma e qual é, afinal, o seu impacto na tal regulação do ciberespaço. Como já eventualmente terão percebido quando eu li aquilo que dizia o regulamento, é bastante difícil, por vezes, compreender os conceitos que ali estão se não estivermos por dentro das especificidades da proteção de dados pessoais. E, portanto, o primeiro passo para aplicar esta norma é identificar o responsável pelo tratamento ou o subcontratante. O regulamento define estas duas figuras, dizendo que o responsável pelo tratamento é quem determina as finalidades e os meios do tratamento de dados pessoais, ao passo que o subcontratante é, eventualmente, quem trata os dados por conta desse responsável pelo tratamento. Um caso simples para compreendermos aqui de quem poderá ser esta figura do subcontratante é, por exemplo, sempre que uma empresa recorre a um call center para efetuar as suas operações de marketing ou, por exemplo, em certas circunstâncias, quando tem um contabilista que é quem trata os seus dados, os dados da sua contabilidade. Portanto, identificado este responsável pelo tratamento ou este subcontratante, é necessário um segundo momento para determinar se ele está ou não estabelecido na União Europeia. Mais uma vez, o regulamento ajuda-nos, no considerando 22, dizendo que existe um estabelecimento na União Europeia sempre que há um exercício efetivo e real de uma atividade com base numa instalação estável. O regulamento vem também dizer que a forma jurídica desse estabelecimento, quer se trate de uma sucursal ou de uma filial com personalidade jurídica, não é um fator determinante neste contexto. Este conceito de estabelecimento é um conceito que já existe na atual diretiva de 1995 e que já foi sucessivamente interpretado pelo Tribunal de Justiça, curiosamente apenas em decisões que dizem respeito à internet e à tal regulação da internet, e o Tribunal vem dizer que um estabelecimento pode ser, por exemplo, uma filial, uma sucursal, mas pode também ser apenas um representante comercial de uma empresa estrangeira. Portanto, já vimos que existe um responsável pelo tratamento ou um subcontratante, ele não está estabelecido na União Europeia, portanto quer dizer que ele não tem qualquer presença física no território da União Europeia. Mas, ainda assim, o artigo 3º, número 2, a linha B, fala na oferta de bens ou serviços a titulares de dados que se encontram no território da União Europeia. Como é que é possível a uma empresa que não tem estabelecimento físico aqui na União Europeia prestar serviços ou bens a titulares de dados que se encontram aqui? Naturalmente, através da internet, prestando os seus serviços de uma forma digital, digamos assim. E como é que se determina que esse responsável pelo tratamento ou esse subcontratante oferece estes bens e serviços direcionados aqui para o território da União Europeia, para o mercado interno da União Europeia? O considerando 23 vem dizer que é necessário apurar a intenção do responsável pelo tratamento ou do subcontratante. Traduzindo isto por um exemplo muito prático, para, enfim, concretizar aquilo que estou a dizer, imagine-se, por exemplo, uma empresa brasileira que não tem, lá está, não tem nenhum estabelecimento aqui na União Europeia, não tem nenhuma subsidiária, não tem nenhuma filial, não tem nenhuma representante, mas ainda assim, eu, a partir do meu computador em casa, posso encomendar um fato de banho que me será entregue em minha casa a partir do correio. O que é que acontece? Esta empresa, naturalmente, que para processar a minha encomenda, recolhe dados pessoais dos seus clientes, recolhe os meus dados pessoais, quando eu realizo a minha encomenda no seu site, online. O pagamento é aceito em euros e os produtos podem ser entregues em vários países da União Europeia. Sempre que eu visito este site, ou um titular de dados, um consumidor que se encontre noutro Estado-membro, acontece que eu sou redirecionada do domínio BR, onde esta empresa se encontra estabelecida, a sua nacionalidade, digamos assim, e sou redirecionada para um domínio do meu país, ou seja, aparece www, o nome da empresa, e depois aparece no final .pt, ou se for, por exemplo, a partir de Espanha, aparece .es. Neste exemplo, em princípio, o facto da empresa redirecionar para um domínio diferente daquele que é o original, a possibilidade de eu pagar em euros e de haver a entrega na União Europeia determina que a intenção desta empresa é, efetivamente, de prestar os seus serviços ou vender os seus bens para titulares de dados e consumidores que se encontram no mercado interno. Isto é o que diz o artigo 3º, número 2, a linha A. Passando para o artigo 3º, número 2, a linha B,
O procedimento é o mesmo. Em primeiro lugar, identificar o responsável pelo tratamento ou o subcontratante, verificar se ele tem ou não estabelecimento na União Europeia e depois verificar se ele controla o comportamento de titulares de dados que se encontram na União Europeia e que, a partir do território da União Europeia, visitam a sua página na internet. Mais uma vez, o considerando 24 vem dar alguns esclarecimentos sobre este conceito de controlo do comportamento e vem sugerir que seja feita a pergunta de saber se os titulares de dados são ou não seguidos na internet. É mesmo esta a expressão que usa. E, por outro lado, vem perguntar se o responsável pelo tratamento ou subcontratante define um perfil de consumo do titular dos dados. Mais uma vez, traduzindo isto num exemplo muito concreto, imagine-se uma empresa que tem a sua sede em Singapura e que vende um imobiliário oriental na internet. Os seus produtos só podem ser pagos em dólares e a entrega na União Europeia não é possível. Portanto, excluímos a aplicação da linha A, da linha anterior. Contudo, acontece que esta empresa está muito interessada em expandir a sua atividade e vender os seus produtos também para o mercado interno da União Europeia. E, portanto, na prática, sempre que nós visitamos o site desta empresa, eventualmente porque estamos interessados em comprar imobiliário oriental, acontece que somos obrigados a aceitar uma cookie, as chamadas as complicadíssimas cookies, que, enfim, fornecem informação à empresa e permitem à empresa analisar a geolocalização do IP, também já foi um aspecto aqui falado, para determinar aonde é que o visitante se encontra. Posteriormente, com base nessa cookie, é possível à empresa M traçar um perfil das escolhas que eu, enquanto visitante, enquanto utilizadora da internet, faço e, enfim, identificar toda a navegação que eu faço ou que fiz depois de visitar o site da empresa M. O que é que acontece? Acontece que, ao fazer isto, ao aceitar esta cookie, estou a dar material à empresa M, que está a fazer o tal controlo do comportamento de que fala a linha B do artigo 3º, número 2, e, portanto, apesar de ser uma empresa que tem a sua sede em Singapura, vai ter de cumprir também com o Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais. Algumas reflexões finais que gostava de partilhar convosco, portanto, recordando a definição de que parti de extraterritorialidade, será que o Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais, neste artigo 2º, número 2, regula a conduta de pessoas, bens ou atos além das fronteiras da União Europeia? Sim, parece-me óbvio que regula, mesmo quando um responsável pelo tratamento não tem estabelecimento na União Europeia, ou seja, não tem qualquer presença física no território da União Europeia, mas tem uma presença que é digital apenas, terá, em princípio, de cumprir com o regulamento porque direciona a sua atividade económica para o mercado interno da União Europeia. Já estou quase a acabar. Alguns autores dizem que há aqui um novo teste de regulação do ciberespaço e este é o verdadeiro contributo para este debate, no sentido de que um operador estrangeiro não poderá nunca ficar surpreendido com a aplicação do direito da União Europeia se a sua atividade é justamente dirigida para o território da União Europeia. O que é interessante reparar aqui é, de facto, na solução que o legislador encontrou para a tal regulação do ciberespaço. Porque, por um lado, rejeita o critério do país de origem, onde a empresa se encontra, onde tem o seu estabelecimento principal, a sua sede, e, por outro lado, rejeita também o critério da nacionalidade ou da residência do titular dos dados. O que está aqui em causa é aplicar o regulamento, uma vez que aqui se fazem sentir os efeitos da atividade que é estrangeira. Portanto, não é correto afirmar que este Regulamento Geral de Proteção de Dados protege só cidadãos europeus, isto por um lado, e por outro lado também não é correto afirmar que o regulamento só é aplicado a empresas que são europeias. A dúvida que deixo para eventuais esclarecimentos é como é que uma autoridade de controlo como a Comissão Nacional de Proteção de Dados, que ainda por cima tem 20 funcionários e que já por diversas vezes veio dizer que não tem recursos financeiros nem humanos para para fazer respeitar o regulamento, como é que uma autoridade com estas características vai reagir contra um incumprimento por parte de um responsável pelo tratamento ou de um subcontratante que não tem qualquer presença física e não tem, por exemplo, qualquer património no território da União Europeia. E peço desculpa se me estendi demasiado, mas era isto que gostava de partilhar convosco hoje. Muito obrigada. Queria fazer 3 comentários, como fiz nos outros casos, muito rápidos, que tentam sumarizar os pontos de aplicação principais da intervenção da Mestre Campo
Canto de Muniz, e queria depois dizer, lamentavelmente, vamos ter um quarto de hora para perguntas e respostas, não vamos ter a hipótese de uma segunda volta. Em primeiro lugar, achei extraordinária a má tradução no texto português, que não pode naturalmente ter sido por acaso, porque ainda por cima foi utilizado aquilo que vinha na legislação que está a ser aplicada e não na diretiva que ia ser transposta. Achei muita graça a identificação da responsabilidade pelo tratamento dos dados ou pelos subcontratantes, e gostei muito da explicação quanto à figura do estabelecimento aqui. E queria acabar com este ponto antes de passar a perguntas e respostas. Se, em vez de residentes, são os que se encontram na União Europeia no momento, mesmo que sejam estabelecimentos, e, portanto, representantes deles, subcontratados, ou seja o que for, e isto vai mexer na relação transatlântica. E explico isto quantificando numericamente, ao contrário daquilo que julgamos normalmente, o tráfego da internet não é por satélites de comunicações. O sítio do mundo onde há mais tráfego por satélites de comunicações são os Estados Unidos da América, em que 0,73%, repito, 0,73% é por satélites de comunicações. Todo o resto, ou seja, 99,27%, é por cabos de fibras ópticas submarinas. Os cabos de fibras ópticas submarinas, a maior densidade deles é no Atlântico Norte, entre os dois maiores blocos económicos do mundo, a União Europeia e a NAFTA, ou os Estados Unidos, pelo menos, e os dois maiores cabos com maiores tráficos, com maior tráfego, são a Google e o Facebook, que passam a ser estabelecimentos no quadro da União Europeia e, portanto, sujeitos às coimas eventuais, caso não cumpram o novo regulamento da União Europeia.